Hoje você vai aprender. Hoje se trata de um vídeo resposta, mas claro, hoje eu vou contar alguns casos pessoais meus, alguns engraçados, outros terríveis, para você poder conhecer um pouco mais sobre a minha vida, tá? Eu vou ler as perguntas, vou continuar respondendo as perguntas, tá? Para quem quiser aprender. Eu recomendo que participe do meu Telegram. Eu vou começar um projeto novo por lá, tá? Através aí de blog, de artigos, uma pegada diferente do YouTube, tá? Mas vamos lá. Vou responder as perguntas e daqui a pouco eu começo a contar alguns casos pessoais meus, até engraçados aí, tá bom? Vamos por partes. Vamos lá. Andrés perguntou, tá? Lembrando que esse vídeo que eu tô respondendo aqui, eu sempre respondo o vídeo passado, tá? Então, se você quiser perguntar para mim, não faça perguntas em vídeos antigos, não. Vá lá no vídeo mais recente que eu publiquei e pergunte no vídeo mais recente, tá? Então vamos lá. Andrés. Humberto, existe um negócio de aumentar a frequência vibracional de uma pessoa. Aí colocou escala da consciência, pá. E a pergunta dele é, existe esse negócio de aumentar a frequência da pessoa? Sim, cara, existe. E vou te falar como que isso está presente em nossas vidas, tá? Para você poder entender. Mas antes, claro, tomar um chazinho. Ai, tá quente. Tá. O que é a frequência vibracional? Eu já expliquei no meu canal que a glândula pineal, ela é a conexão entre o teu cérebro, a conexão entre teu espírito ao corpo. Existem 3 camadas nesse corpo aqui. Você tem um corpo carnal, a alma, que é o invólucro do espírito, e nós temos o espírito, tá bom? O que é o espírito? O espírito é a razão e consciência do ser. O espírito você não consegue ver. Você não vê o espírito, da mesma forma que você não vê a plenitude de Deus. A alma é a manifestação do espírito no mundo espiritual. É como Deus se propaga em Cristo. É a mesma coisa, filho unigênito. A alma é a manifestação do teu espírito no corpo. Então a alma, muitas vezes, tá? Para quem fez projeção astral, para quem enxerga o mundo espiritual, a alma sempre é aquela projeção daquele ser que pode não ser humano ou do ser humano quando se tinha um corpo. Então isso é a alma, a projeção do espírito no mundo, a projeção do espírito do eu ser no mundo espiritual. E existe uma conexão com o corpo. Essa conexão se chama glândula pineal. Por isso que muitas pessoas que perdem parte do cérebro continuam vivas. Mas se você perder a glândula pineal, já era. Você não está vivo. Então a glândula pineal é responsável pela existência do seu ser. É o que liga o espírito no corpo. É o que liga a alma no corpo. Tá bom? Então acontece o seguinte. Quando você escuta uma música, vamos colocar aqui, não música clássica, tá? Muitas pessoas falam assim, eu não gosto de música clássica. É porque as pessoas não sabem interpretar música clássica. Por exemplo, você assiste o filme Os Vingadores. Aí tem uma música que é assim... Aquela ali é uma música clássica. É porque as músicas clássicas, elas precisam de uma direção e de um propósito. Se você escutar música clássica num devaneio, sem propósito, você não vai entender. Agora, quando você pega a música clássica e você direciona ela, você entende o propósito dela. A música clássica, ela tem a função de amplitude das emoções. Então, por exemplo, você pega as músicas clássicas, as pessoas deixaram de escutar, mas as músicas clássicas passaram a fazer parte dos filmes para criar essa amplitude emocional. Então, por exemplo, tá, como é que você faz para você ampliar a frequência do seu cérebro? Por que é importante ampliar a frequência do seu cérebro? Porque ele torna mais inteligente, tá? Existe um estudo que diz o seguinte, nós temos um campo magnético no nosso corpo, ok? Que é baseado através do nosso coração. O pulsar do nosso coração emana esse campo magnético. Se nós só falamos coisas ruins, se nós só temos pensamentos de coisas ruins, se nós só escutamos músicas de baixa frequência, que são tambores, batidas, funks,
o nosso campo magnético, que ele é toroidal, ele começa a ficar deteriorável, começa a variar, criar variantes. E aí o campo magnético ele não fica, de certa forma, ele não fica harmônico e você passa a adoecer. Você passa a sentir tristezas, depressões. Então as frequências, não todas, as frequências das músicas, por exemplo, música clássica, por exemplo, Starway to Heaven, de Led Zeppelin, que é uma excelente música. Você escuta aquela música, é um arranjo de frequências que criam harmonias no seu corpo, lhe fazem ser feliz. Por isso, hoje existem estudos, por exemplo, que se você escutar 5 músicas por dia, você consegue combater a depressão. Porque a depressão é falta de felicidade em certo ponto. A depressão é um estudo profundo, tá? Eu estou falando da maneira literal. Então você consegue combater a depressão escutando 5 músicas por dia. Agora tem pessoas que gostam de sofrer. Por exemplo, as músicas deprimidas, músicas tristes. Por que as músicas deprimidas, as músicas tristes são escutadas? Porque o ser humano tem uma tendência autossuicida. Então o ser humano, quando está triste, terminou o relacionamento, em vez de ele colocar música alegre, para ele não sentir triste, ele faz exatamente o oposto. Ele coloca a música mais triste para ele afundar mais na lama. Então, a frequência no nosso corpo é muito importante. Por isso, você deve escutar músicas mais alegres, com alta taxa de frequência. Para quê? Para que você fique mais feliz. Tem que tomar um cuidado com essas frequências aqui. Existe um estudo de um japonês, um cientista, que mostra a reação da água com músicas. Por exemplo, a reação da água com heavy metal, as partículas ficam deterioráveis. A reação da água com Mozart, as partículas elas ficam em formatos de cristais. Tem que tomar muito cuidado para você não escutar uma frequência dessa e estar abrindo o seu terceiro olho. Porque da mesma maneira que você consegue melhorar a sua autoestima, existem frequências capazes de descalcificar a glândula pineal. Existem frequências capazes, vibracionais. Isso aqui é vibração, tá? Suponha que seja, tá? Esse aqui é o mundo espiritual, esse aqui é o mundo físico. Existem frequências que eles conseguem alinhar e você consegue enxergar o mundo espiritual. Por isso que existe música, frequências de projeção astral, frequências de glândula pineal, frequências de bioquinese, porque são frequências que conseguem assimilar uma singularidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então essas frequências alinham. Tem que tomar cuidado com essas frequências. Por que eu tenho que tomar cuidado com essas frequências? Porque o mundo espiritual é o mundo maligno. Tudo que está na Terra não presta, tá? O conceito geral é esse. O que é de Deus é comandado de cima. O que é comandado aqui embaixo é o que caiu. Então nem sempre enxergar o mundo espiritual é uma boa coisa, tá? Então preocupe-se em escutar músicas alegres, de alta frequência, que faz bem para o teu corpo. Mas não dê ouvidos a frequências que podem deteriorar o seu eu espiritual. Então isso responde às frequências vibracionais. Tá bom? A importância de você escutar músicas felizes. Quanto mais músicas felizes você escutar, melhor é para você. Agora tem uma questão que é poucamente difundida, tá? Por exemplo, como é que você faz? Não é a pergunta, tá? Mas como é que você faz para expulsar um demônio? Suponha que na sua família, o seu filho, a tua esposa, de repente, alguma coisa aconteceu e ficou endemoniado. Tá? Acontece, cara, acontece, tá? Não é algo lá do outro mundo. Como é que você faz para expulsar isso? Muitas pessoas vão ficar falando o nome de Jesus. Só que o nome de Jesus tem que ser falado com autoridade. E quando você não tem autoridade? Então, existe uma maneira de você contornar isso com música. Por isso, muitas vezes, você coloca louvores na casa e esses louvores, eles criam uma sensação de paz e serenidade na casa. Aqueles que escutam músicas alegres na casa são mais felizes. Aqueles que não escutam música na casa são mais tristes. E aqueles que escutam músicas deprimentes são mais depressíveis. Então você é aquilo que você escuta. Se você colocar músicas alegres, músicas de louvores, músicas que realmente elevam o seu alto astral na casa, a densidade atmosférica da sua casa vai ficar mais leve. As pessoas na sua casa, seus filhos, sua esposa, seu marido,
vai ficar mais feliz. Com músicas. Não precisa ser música evangélica, não. Pode ser música comum, também alegre. Desde que não sejam músicas depravadas, né? Com palavras depravadas. Então você consegue criar esse efeito na tua casa, tá bom? Inclusive para poder expulsar entidades, demônios, você usa música também, dependendo se a pessoa não tem autoridade. Por que você acha que existe coro de igreja? Por que você acha que, por exemplo, por que a igreja católica, eles têm, né, coros de igreja, pessoas que cantam no coral? Por que as igrejas evangélicas têm cantos de louvores? Eu não vim falar mal das igrejas, eu não gosto de igreja, mas eu não sou o cara que tem que apontar o dedo. Mas por que eles têm isso? Por que eles têm louvores? Porque eles sabem do poder que tem a música. E quando você canta louvores numa igreja evangélica, quando você canta louvores numa igreja católica, você sai dali mais feliz. Você sai dali mais bem disposto, mais alegre. Muitas vezes aquela entidade demoníaca vai embora só pela música. Porque a música altera a sua frequência. E você entra numa frequência vibracional de alegria e felicidade. Alegria e felicidade é estar próximo de Deus, estar próximo de Jesus. E isso afasta as entidades demoníacas. Então por isso que a igreja católica evangélica sempre tem louvores. Igrejas que não têm louvores, não tem muita gente. É só você reparar, qualquer igreja que você vai que não tem canto, não tem louvor, pouquíssima gente vai. Agora igrejas que tem cantos e louvores, mesmo que a pessoa seja uma voz taquara rachada, tem muita gente ali. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá? Próxima pergunta. Janete da Silva Nascimento. Humberto, queria que você ensinasse a como estudar a Bíblia, sobre os símbolos e entre outras coisas que você aborda, pois eu vejo seus vídeos e fico impressionado com as informações que você me passa. Que Deus proteja a sua casa e a sua família. Que Deus abençoe cada um que está assistindo. Deixa eu te falar, como é que eu estudo a Bíblia? Na verdade, eu acho melhor pegar os livros aqui. Aguenta a mão, eu não vou pausar o vídeo não, vou deixar o vídeo rodando. Vou pegar os livros aqui, você fica... Aguenta a mão aí, para você poder entender. Esses aqui são os meus livros, tá? Bom, esse livro aqui, que está aberto, é o livro Prepare-se para a Guerra, da Rebecca Brown, tá? Que eu tô lendo. Mas, de onde é que eu tiro as respostas para vocês? Será que eu sou um cara super inteligente? Não, cara, eu sou como você, eu não tenho lá uma inteligência acirrada, eu sou uma pessoa normal. Mas como é que eu tiro? Vou te falar. O meu pináculo, a base do meu conhecimento, esse livro aqui, ó, que foi proibido no Brasil, chamado Bíblia King James, edição de estudo 400 anos. Por que essa Bíblia aqui é proibida no Brasil? Não se vende mais. Eles falam que vendem, mas não vende essa Bíblia aqui. Você não acha essa Bíblia. Por quê? Porque ela está em hebraico, aramaico e grego. Ela tem os nomes verdadeiros. E nessa Bíblia aqui já se afirma que o nome sempre foi Jesus. Então essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito boa. Porque, olha só, você tem aqui os estudos, ok? Dos Salmos, por exemplo. Ó, isso aqui, Salmos, Apocalipse. Tá vendo? Esse é o livro de Apocalipse. Aqui são as passagens. Aqui é o estudo do Apocalipse. Tá vendo? Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Vou ler um estudo que foi feito aqui, tá? O contexto dessa carta indica que Cristo estabeleceu uma porta de entrada para todos os que nele creem, com acesso absoluto aos privilégios do reino de Deus e do serviço cristão, uma entrada que ninguém pode bloquear. Uma alusão às dores messiânicas, à sequência de sofrimento e perseguições. Então ele vai explicando cada capítulo. Então esse livro aqui,
ele vai explicando. E quando a palavra é uma palavra que foi traduzida e pode ter dois sentidos, ele fala que em hebraico, aramaico e grego. Eu gosto muito dessa Bíblia. Ela parou de ser publicada no Brasil. Agora, se você não tiver essa Bíblia, eu tenho outra Bíblia aqui, que é a Bíblia King James, que eu comprei de R$16. Eu gosto dessa Bíblia, mas meu conhecimento não vem todo daqui, é o pináculo, que é onde vem a crença em Cristo. Quais livros que eu tenho? Vamos lá. Nossa, tá pesado, tá? Eu vou até arredar minha cadeira para trás. De onde é que vem os meus conhecimentos? Vamos lá. Vamos pegar um por vez aqui. Vou pegar o número 1, tá? Apócrifos da Bíblia. Vamos lá. Os apócrifos da Bíblia aqui, ó. Vamos lá, para você poder pegar. Ó, Evangelho de Adão e Eva, que eu falei que é a Caverna dos Tesouros. O Martírio de Isaías, Livro de Enoque, versão etíope. Nós temos aqui os Testamentos dos 12 Patriarcas. Julgamento e condenação de Pilatos. Discurso sobre o domingo, apócrifos. Passagem de Virgem Maria. Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias. Porque só tem o Apocalipse de João na Bíblia. Tem outros apocalipses também. Então, muito do meu conhecimento vem aqui, ó. Apócrifo. Olha a grossura desse livro, tá? Tenho o segundo livro apócrifo, tá? Deixa eu só pegar aqui para você poder ver. Nós temos aqui, ó. Vamos lá. Atos de João. Atos de Tomé. Tomé esteve no Brasil, tá? Esses livros apócrifos. Eu não posso acreditar em 100% do que está aqui, mas muita coisa está aqui importante. E mais apócrifos, ok? Então, só de livros que foram, em teoria, tá? Removidos da Bíblia, é isso aqui, ó. Ó, a Bíblia, grossura da Bíblia, grossura de livros que deveriam estar na Bíblia, tá? Então, muitas vezes meu conhecimento vem daqui, tá? Não é 100%. Aí nós temos outros livros, tá? Eu tenho esse livro que eu tô lendo, né? Quem é adventista não vai gostar, mas eu não vim para falar mal do adventismo, que é o livro, o caso White, tá? Que conta que Ellen White acha que é dono da verdade, só que, assim, eu leio esse livro, mas eu não vim falar mal dos adventistas, tá? Eu só leio porque eu acredito que tem alguma coisa que preste. Deixa eu ver. A sabedoria da antiga cosmologia, tá? Tudo livro que eu tô lendo agora. Ele veio para libertar os cativos, tá? Da Rebecca Brown. O livro de Enoque já tem ali. Eu tenho essa versão mais simplificada do livro de Enoque. Nós temos aqui Salmo. Olha, esse livro aqui é o melhor livro que eu li na minha vida. Salmo 91, Pega Joyce Ruth, Escudo e Proteção de Deus. Aqui são livros de vendas, né? As Armas da Persuasão, Manual de Persuasão do FBI e Desinformação, né? Porque tem sempre gente querendo fazer assassinato de reputações, né? Então a gente tem que saber o que os malandros estão falando. Mas, basicamente é isso. Fora os livros que eu comprei, tá? Então, assim, isso aqui é só o básico, né? Só o básico. Então, assim, muitas vezes o conhecimento vem daqui, ó. Agora, isso aqui é só o básico. Se eu for pegar os outros livros que estão na minha outra casa, cara, isso aqui sobe aqui em cima. Então, muitas vezes a minha informação vem desses livros, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar os livros daqui, tá? Tem um cara que perguntou assim. Deixa eu colocar os livros aqui. Cara, de onde é que você tirou que Adão e Eva tinham 60 metros de altura? Pois é. Então, por exemplo, ó. Você pega aqui, ó, Evangelho de Adão e Eva, né? Você tem um livro deles. E você vê aqui, é claro que nem tudo é verdade, tá? Tem que saber ponderar o que é verdade ou não. Então, por exemplo, você tem aqui, ó. Olha só. Contando a história de Adão e Eva até o momento que Adão e Eva morreram depois que eles saíram do paraíso. O que aconteceu com Adão e Eva depois que eles saíram do paraíso? O que aconteceu com Caim? Então esse livro conta. Ele fala sobre tudo que está acontecendo. Ó. Então você tem aqui a história falando. Então muitas vezes vem daqui. Deixa eu colocar esse livro aqui. E claro, né? A Fé em Cristo. Os livros da Rebecca Brown eu indico. Então assim, tem muito conteúdo para repassar para vocês. Então vem daí, cara. Muita coisa não é da minha cabeça. A gente tem que ler. Eu preciso ler, processar essa informação, estudar, verificar se a informação é verdadeira ou é falsa. Porque muitas vezes tem informação falsa, né? E aí você
fala, ó, isso aqui não é informação verdadeira, aí você descarta. Então, por exemplo, de onde é que vem esse meu conhecimento? Vem de livros, eu estudo muito. Sobre os símbolos, deixa eu te falar, simbologia não é algo que vem de Jesus, tá? Existe simbologia no mundo espiritual? Existe, cara. Por exemplo, para você fazer ritual de invocação de demônios, você precisa de um hexagrama e de um pentagrama, sendo o hexagrama mais fluido a invocação de demônios. Porém, vou te fazer uma pergunta, serve para você? Para mim não serve, eu não vou invocar demônio. Para mim, na verdade, se tivesse qualquer um, vou desfazer, porque eu não vou invocar. Então, simbologia, ela existe. São manifestações espirituais, só que todas elas são envergadas para o mal. Todas elas. 777 não é número de Deus, 666, tudo isso aí é numerologia. Tudo isso aí, cara, arremete ao adversário. Então, eu não focaria muito em simbologia. Direciona a sua energia pro mundo espiritual na fé. Na fé. Quanto mais fé... Olha só. Quanto mais conhecimento você tem, mais você é salvo. Quanto mais conhecimento você adquire, mais fácil é de você ser salvo, mais próximo você está de Jesus? Não, porque muito conhecimento que nos foi dado é conhecimento proibido. É só você ler o livro de Enoque. Os santos sentinelas, namorados das mulheres, deram origem de gigantes. Mas eles ensinaram sobre astrologia, sobre ciência. E quanto mais conhecimento você tem, mais longe você fica de Deus. Então, se você direcionar a sua energia, a sua vida para a fé, quanto mais fé você tem, mais difícil é de você perder a salvação. Então, isso que é importante você entender, tá? Então, basicamente é isso. Respondendo a sua pergunta. Janete da Silva, tá? Enzo Borim, vamos responder. Vamos lá. Boa tarde, Humberto. Tenho uma dúvida ampla com base nesse versículo. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Correto. Chegando, encontra-se a casa desocupada, varrida e em ordem. Aí vem a pergunta. Então vai e traz contigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entretanto, passam a viver ali. O estado final daquele homem é pior do que o primeiro. Assim acontecerá a geração perversa. Mateus 12, 43 e 45. Qual a sua opinião sobre abraço? Enzo Borim. Vou explicar em partes, tá? Quando um espírito imundo... O que é espírito na Bíblia? Vamos lá. Usando a maiêutica, que é o conhecimento mais simples que eu posso responder para você. O que é o espírito? O ser humano, quando morre, ele fica vagando na Terra? Não. Cristo mesmo diz que aquele que crê em Cristo não passa da morte. Peço perdão, não passa da morte, mas da morte para a vida. Ok? Então, aquele que crê em Cristo não está na Terra. Aquele que não crê em Cristo, tem-se a parábola de rico e de Lázaro, tem em Hebreus. Ao homem foi destinado a viver uma só vida e logo após o juízo. E a parábola de Lázaro e do rico é que, se você não aceita o sacrifício de Jesus, se você não aceita Jesus em sua vida, o plano de Deus para salvar a sua vida, automaticamente você se autocondena. Então, você se autocondenando, você não fica na terra também. Você vai para o inferno. Então, que espíritos que são esses que ficam vagando aqui? Porque humanos não são. Esses espíritos são 2. Anjos caídos, 1/3 caiu sobre a terra, e néfilins. O que é néfilins? São seres híbridos. Metade anjo, metade homem. É uma hibridização. Então, esses espíritos aqui não são espíritos do bem, são espíritos malignos. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Quando o espírito imundo sai de um homem. Por que sai de um homem? O que é esses espíritos? São anjos caídos e néfilins. Porque aconteceu o dilúvio e os corpos de bilhões deles foram sucumbidos, morreram, mas o espírito deles ficou vagando na terra. Por que o espírito de um néfilin fica vagando na terra? Porque o espírito de um néfilin foi criado por anjo. Quando Deus, Jesus Cristo, cria um espírito, esse espírito ele tem um rumo, uma direção. Quando o anjo cria um espírito, esse espírito não tem uma direção. Geralmente esse espírito é sempre inclinado para o mal, nunca para o bem. São espíritos que não têm consciência. Eles não têm a consciência do todo. São espíritos que foram concebidos, e esses espíritos, a origem deles é do mal, do fio do cabelo ao dedo do pé.
Tanto é que existe um livro de culinária humana, que esses gigantes usavam para cozinhar seres humanos. Você vê como é que esses espíritos eram bonzinhos, né? Então acontece o seguinte, esses espíritos, tudo que é criado por Deus, volta para Deus, ou aguarda julgamento, ou é julgado. Né? E agora, após a vida de Cristo, ou volta para Deus, ou vai para o inferno. Esses espíritos que foram criados por Néfilins, por anjos caídos, santos sentinelas e o adversário, eles ficam vagando na Terra até a condenação, até o fim da Terra. Eles ficam vagando. E aí, eles ficam vagando na Terra porque eles não têm para onde ir. Esses são os espíritos que aparecem para o Espiritismo, que aparecem para o Candomblé, que aparecem na Igreja Evangélica, no RTT. Esses seres aí, milenares, têm 4, 5 mil anos de existência. Eles querem comer frango porque não consegue mais, não tem mais o paladar, eles querem fumar, eles querem conversar. Então eles vão ludibriar o mundo, tá? Esses são os espíritos enganadores, por isso que são chamados de espíritos enganadores, tá? Agora, como é que esses espíritos sobrevivem? O ser humano precisa de alimento, precisa de água. Esse aqui é chato, tá? Precisa de alimento, de água para poder sobreviver, ok? Ok. Agora, e o espírito? Será que ele vive sobrevivendo do além? Não, o espírito precisa de alimento. Só que o alimento do espírito não é um alimento como a carne, o pão. O alimento do espírito é energia. E os espíritos criados por Deus, eles se alimentam da energia de Deus. Agora, os espíritos que foram criados pelos santos sentinelas, os anjos caídos, que foram destituídos da glória de Deus, esses anjos e esses espíritos não podem se alimentar de Deus, porque Deus é a plenitude perfeita e não concebe a seres malignos se alimentarem da virtude dele, da palavra de Deus. Então esses seres têm que parasitar alguma coisa, eles têm que extrair energia de algum lugar. E aí eles extraem energia de seres humanos. Por isso Deus disse, comerás do pó da terra, porque já sabia que ia acontecer isso. Então os anjos caídos, os espíritos de Néfilin, eles só conseguem sobreviver sugando a energia do ser humano como um parasita. Então é assim que ele sobrevive. Por isso é dito aqui o seguinte, ó, quando o espírito imundo sai de um homem, porque é um parasita, tá? Passa por lugares áridos, né? Porque ele está parasitando o ser humano. E como é que esse espírito imundo sai do homem? Alguém expulsou esse espírito. Ah, o cara começou a crer em Jesus, ou alguém foi lá e expulsou esse espírito, né? Chegou alguém com manifestação demoníaca, alguém demoniado aqui, eu expulso pelo nome de Jesus. Esse espírito sai daquela pessoa e passa por lugares áridos. Essa pessoa tem um compromisso de começar agora a virtude de Cristo, a crer no Senhor Jesus Cristo. Se essa pessoa não crê no Senhor Jesus Cristo, esse demônio volta. E aí vem aqui dizer o seguinte, ó, olha só, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Porque esse demônio ele entrou naquela casa num determinado momento, esse espírito de anjo caído, esse espírito de Néfilin, entrou, manifestou naquela pessoa, aquela pessoa ficou endemoniada, alguém expulsou aquele demônio, só que aquela pessoa não tem comprometimento com Jesus, esse espírito ele fica vagando, procurando um outro parasita, aí ele lembra que o cara lá, aquele cara lá, eu parasitava nele, aí ele vai e volta. Só que aí acontece um problema, né? Chegando lá, encontra a casa desocupada, varrida em ordem, porque o espírito foi expulso, a pessoa está vivendo a vida dela à plenitude. Eu expulsei o demônio da pessoa, a pessoa agora está vivendo a vida super feliz, trabalhando, constituindo família, super feliz. Só que a pessoa esquece que esse mundo aqui é passageiro, que ela precisa fazer aliança com Jesus, precisa estar com Jesus. E como essa pessoa não se alimenta do evangelho, ela fica vulnerável a esses espíritos. Aí olha o problema que acontece. Aí ele chegando em casa, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então traz consigo outros 7 espíritos pior que ele. Então esses espíritos, eles vagam, depois que eles são expulsos, eles vagam pela terra, vagam por algum canto, e depois que eles veem que o cara não está praticando o evangelho, eles voltam. E voltam com um monte, porque o mundo espiritual tem bilhões de demônios. Você não faz ideia. Então, simplesmente, ele volta com mais 7. E 7 é uma simbologia. Volta com um monte. E aí, o estado final daquele homem é pior do que o primeiro. Assim acontecerá a geração perversa. Por que está falando assim? Assim acontecerá a geração perversa. Porque a geração perversa não aceita o evangelho de Jesus.
É isso. Você expulsa o demônio, a pessoa vai lá, meu pai, expulsou o demônio, estou muito mais feliz, estou sentindo uma paz de espírito. Aí a pessoa vai lá e vive a vida dela, esquece de Jesus. E aí, como essa pessoa não pratica o evangelho, aquele demônio volta com um monte de demônio. Já que ele foi expulso, ele volta com mais força do que ele tinha antes. E a força do demônio vem de outros. Então, vem da união, né? A união faz a força. Então ele volta com um monte de demônio. Aí aquela pessoa que não pratica o evangelho acaba adquirindo muito mais demônio. E o estágio final dessa pessoa é pior. Por que é dito aqui, assim acontecerá a esta geração perversa? O que é a geração perversa? A geração que não aceita o evangelho de Jesus. É a geração que só quer vir a nós. Jesus Cristo para comprar carro. Eu vou entrar na igreja evangélica porque eu estou desempregado, quero um empreguinho ali, alguma coisa. Vou lá na igreja evangélica, vou orar para não sei o quê. Aí a pessoa entra numa igreja evangélica, às vezes o pastor ou a igreja católica, o padre expulsa o demônio, mas a pessoa está pensando em quê? Em dinheiro, benefícios de ser cristão com Jesus, e aí essa pessoa só tem essa finalidade. E aí o demônio vai embora, mas volta pior que antes, volta com um monte de demônio. O cara me expulsou, mas agora não tem como expulsar. E esses demônios que voltam é difícil expulsar depois, tá? Então é assim a geração perversa, a geração que não quer compromisso com Jesus. Você acha que o compromisso de Jesus, por exemplo, você acha que o compromisso de Jesus olha só, é ficar rico? Você acha que o compromisso de Jesus é pegar a mulherada? Não! Cara, por que todo mundo pede dinheiro para Deus, mas ninguém pede dinheiro para Jesus? Porque Jesus não dá dinheiro para ninguém, é simples. Eu tô precisando de dinheiro, pede para Deus. Pede para Deus. Por quê? Porque Deus é um anagrama para qualquer entidade no céu. Porque é um nome qualquer. É um nome que se pode traduzir como qualquer demônio por aí. Agora, Jesus é um nome que está sobre o nome. Então, se você pede dinheiro para Jesus, você vai tomar um tapa na orelha. Fala, meu amigo, eu estou protegendo você. Você acabou de passar um carro que ia te matar. Acabei de livrar você do livramento. Você tem que estudar o evangelho, você está caçando dinheiro. Então, Jesus é assim. Aí os caras vão lá e pedem tudo para Deus. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Pedi as coisas para Deus também. Depois eu descobri que é pior. Não é bom pedir as coisas. É bom permanecer no evangelho de Cristo. Chega para Cristo e pede, preciso de uma oportunidade de emprego para sustentar minha família. Cristo abre essa oportunidade. Agora não vem pedir dinheiro para Cristo, que ele não trabalha assim. O logos de Cristo, tá? É uma vida perfeita. A vida perfeita não lhe imputa riquezas do mundo material. Por isso, larga tudo e me segue. Vende teus bens, entendeu? Cristo não está preso à matéria. E ele quer te ensinar que você não pode ficar preso também. Tudo isso aqui, ó, tudo. Cara, eu posso estar morando no bar da ponte daqui a um ano, eu não sei. Não dê valor para as coisas materiais. Use como ferramentas, mas saiba que um dia podem te tomar, tá bom? Por isso é importante de permanecer em Cristo. Tá, então você entendeu essa passagem, né? Vamos para outra pergunta. Vamos lá. Victor Rocha. Humberto, tem uma pergunta. Existem pessoas que habitam em outras dimensões? Cara, eu vou te falar bem honestamente. Não tem como o ser humano habitar em outra dimensão. Os anjos podem habitar em outra dimensão, porque os anjos não dependem de oxigênio para sobreviver. Os anjos não dependem dos sentidos humanos para sobreviver. Os anjos não dependem dos alimentos humanos para sobreviver. O ser humano, o corpo humano, ele só consegue sobreviver nessa dimensão, que é a dimensão carnal. Então, por exemplo, tem até um estudo que foi feito de um rapaz que estava na Antártida, um militar, que não tem como você atravessar o cinturão de Von Hallen, que o pessoal chama de domo, porque tem uma gama de radiação. Então o ser humano não consegue existir em outra dimensão. Mas os anjos conseguem. Os anjos que são de Deus, por exemplo, conseguem. Por exemplo, na criação deste mundo, antes de tudo existir, antes da queda de Lúcifer, ele era o que ajudou a criar a Terra. Né? Lúcifer ele tinha um papel fundamental no universo, e ele esteve presente na criação da Terra. A criação da Terra é uma outra dimensão de Deus, ok? Então os anjos conseguem ultrapassar isso, por isso que é dito em Apocalipse. Porém, o ser humano não consegue. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva não estavam na Terra. Adão e Eva estavam vamos dizer assim, paraíso. E eles tinham corpos esplêndidos. Quando eles vieram para a Terra, Deus fez túnicas de peles. Ou seja, transformou o corpo de Adão e Eva num corpo carnal. E aí,
Adão e Eva não podem mais voltar para o Jardim do Éden, porque o corpo humano já não suporta a virtude do que está no céu. Por isso, Jesus Cristo mesmo diz que quando ele voltar pela segunda vez, ele já voltou, ele já ressuscitou, esteve entre nós, e quando ele voltar, quando acontecer tudo, o final do mundo, não sei quando vai acontecer, ele falou que vai nos dar outro corpo. E aí, esse outro corpo é capaz de habitar em outras dimensões. Mas esse corpo agora não é capaz. Tá bom? Então o ser humano não tem como habitar em outras dimensões, mas os espíritos de anjos têm. Os Néfilins também. Mas a abertura de portais gasta muita energia. Então não é uma farra que esses caras ficam indo para outras dimensões, não. Tá? Só para te avisar. Tá, vamos lá. Vitor Costa, é outra pessoa. Eu li sobre Vitor Rocha, agora é Vitor Costa. Boa tarde, irmão Humberto. Jesus te abençoe. Abençoe você, a sua família e os ouvintes desse canal aqui. Como é o inferno? Fique na paz. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive no inferno, tá? Vou te contar a minha experiência. Eu sei 100% como é o inferno? Não sei, cara. Não sei. Eu sou um ser humano limitado pela realidade que eu vivo, tá? Não sei como é as outras realidades. Mas o inferno fica em outra dimensão. Agora, o inferno, como que é esse inferno? Tá? O que acontece nesse inferno? O inferno, cara, eu tive uma experiência quando eu era espírita. Quando eu era espírita, né, eu participei do espiritismo, acontece o seguinte, eu só tinha pesadelos, eu nunca tinha sonhos bons. Os meus sonhos sempre eram no inferno. Aí eu tenho essa experiência. E sempre falavam que era purgatório, eles botam um monte de nome, mas é inferno. O que é a dimensão do inferno? São seres que não é, a física de Newton, a física de Einstein, não estão presentes nessa dimensão. Porque são seres muitas vezes de perna fina, um corpo imenso, são seres que não precisam estar presentes na física. São seres horrorosos que ficam te torturando eternamente ali. Eternamente. Quando é um sonho, uma hora ou outra você desperta. Mas a eternidade é isso, é dor. É um lugar que eu estive presente muitas vezes, foram anos, até eu me tornar ateu, depois eu me tornei cristão. Já contei essa história aqui pra vocês. E, cara, os caras... Eu me lembro, quando eu faço isso aqui, é que eu me lembro no meu sonho que eu tava... olha, um dos meus sonhos. Eles colocaram tipo aqueles gravetos de cozinhar porco e me botaram no meio, porque assim... Cara, eu não sei se é bom falar essas coisas, mas assim... Pegaram minha tripa e começaram a enrolar ela, assim, ó. Cara, era terrível. Eu não sei se Jesus permitiu que eu passasse por isso para ver que é o inferno, mas é um lugar que, olha, eu desejo não estar lá, tá? Sem brincadeira. É um lugar, assim, que não tem amor, não tem luz de Cristo, é um lugar totalmente escuro, com dor e sofrimento. Gritos para tudo, um fogo que não se apaga, sofrimento eterno, monstros inexplicáveis. Então, assim, eu sei que isso aqui existe, porque eu já convivi lá, tá? Assim, pelo menos no meu sonho. Acredito que Jesus Cristo tenha me revelado alguma coisa justamente porque, para não ser do mal, não ser uma pessoa do mal. Porque eu era espírita na época, não acreditava em Jesus Cristo, eu era uma pessoa totalmente que não creia na Bíblia, e depois me tornei ateu, por conta desses sonhos horrorosos. Então, assim, o inferno, cara, é um lugar terrível. Agora, se você quiser aprender sobre o inferno, eu vou te recomendar um livro, tá? Ele chama A Divina Comédia Dante Alighieri. Leia esse livro. Não é, tem um joguinho chamado Dante's Inferno. Não tem nada a ver com a Divina Comédia de Dante Alighieri. A Divina Comédia de Dante Alighieri está presente Jesus, está presente o Arcanjo Miguel. Então, assim, eu recomendo que você leia para você entender o que é o inferno. A Divina Comédia de Dante Alighieri. Deve ter até um audiobook aí no YouTube, tá? E também recomendo você escutar os relatos de Robert Atsushi e Kenzo Atsushi, tá? Relatos do inferno, para você ter uma noção. Mas não fica paranoico com o inferno, não. Tá, vamos lá. Temite. Humberto, ano passado sonhei que estava numa cidade, aí do nada tava um caos. Ok? Pessoas correndo, nuvens escuras, até que começou a cair de um lugar bem alto, e quando bati no chão, fui para um lugar onde estavam duas moças e um homem com roupas brancas de asas, igual um anjo. Ele deixou ela passar por uma porta, mas ele disse, sinto muito. Aí eu fui andando num corredor escuro e do nada acordei. Será que tem algum significado esse sonho ou estou vendo coisas demais?
Deixa eu te explicar para você poder entender. O que é esse sonho, tá? Muitas vezes, como que Jesus opera em nossas vidas? O que você teve não foi um sonho, foi uma visão, tá? Porque sonho a gente esquece, visão a gente lembra. E geralmente quando o sonho ele é muito real, é uma visão. Então, Jesus permite, através de anjos, que eles vão até você e criam uma realidade para mostrar a sua situação espiritual. Por exemplo, você estava numa cidade, aí do nada estava um caos. Por quê? Porque a tendência da cidade é ser um caos. Se você andar na rua com o seu celular, você é roubado. Você pode ser morto a qualquer momento. As pessoas na cidade não buscam, muitas pessoas que estão na cidade não buscam Deus nem Jesus. As pessoas que estão na cidade estão buscando muitas vezes as coisas da carne. Eu estou na cidade porque tem mais oportunidade de emprego. Eu estou na cidade porque é mais cômodo. Então muitas vezes as pessoas que estão na cidade não estão no processo de busca de Jesus. É o que mais acontece, tá? Então é um lugar realmente de caos. Não estou dizendo para você fugir da cidade, não. Estou dizendo que a cidade é um lugar ruim, tá? E pessoas correndo, nuvens escuras até que comecei a cair. Nuvens escuras porque a cidade está entupida de demônio. Por exemplo, Belo Horizonte. Quem mora em Belo Horizonte, escreva aqui embaixo. Você anda no centro de Belo Horizonte, ali, meu amigo, tem um manto negro de demônios. É um lugar terrível aquilo ali. Aquilo ali parece muito com a Cracolândia, cara. É um lugar terrível. O centro de Belo Horizonte é um lugar péssimo. Gente, sabe, zona, boteco e remédio. Zona, boteco e remédio. Os caras vendendo bugiganga. É um lugar terrível. É uma aura, uma densidade ali penetrante horrível. Você anda naquele lugar, você fala assim, nossa, que lugar horrível. Então, assim, a cidade, essas nuvens negras existem. São manifestações demoníacas. É um lugar endemoniado. As cidades são assim, tá? Quando Cristo fala, saia das cidades, não é porque o mundo vai acabar. É porque as cidades estão infestadas de demônios. Porque as cidades não são locais de retiros espirituais, onde a pessoa está ali para buscar Jesus. A pessoa está na cidade para buscar bens materiais. Ela quer um trabalho, ela quer alguma coisa. Nunca está ali por Cristo. O processo de ser cristão é um processo mais isolado, mais singelo. É um processo mais exilado, onde você não está na presença de pessoas pecaminosas. Tá bom? É um processo mais exilado. Então, realmente, isso aqui não é mentira não, tá? Comecei a cair de um lugar bem alto. Por que você está caindo de um lugar bem alto? A analogia de cair é morte. Cair é morte ou julgamento, tá? Você está caindo, que anjo caído foi julgado no céu, destituído da glória. Seres humanos que morrem e caem no inferno foram julgados. Então é sempre julgamento ou morte, tá? Então está dizendo para você, não é para você sair da cidade, apesar que você pode, mas não é isso. O que está dizendo aqui, você bateu no chão, né? E aí estavam duas moças e um homem com roupa brancas e asas. Um homem com roupa brancas e asas é anjo, tá? Isso aparece muito para muitas pessoas, anjo, tá? Igual você falou, igual um anjo. Ele deixou ela passar por uma porta, mas ele disse, sinto muito. Ou seja, o anjo está te mostrando no seu sonho que aquelas duas meninas foram salvas. Mesmo que você não conheça elas foram salvas. E você não. Agora, por que você não é salvo? Dá uma olhada na tua vida, cara. Dá uma olhada se você aceitou Jesus Cristo. Dá uma repensada. Se Jesus Cristo, Jesus, permitiu que um anjo se manifestasse numa visão para você, dizendo que você não passaria por aquela porta, é porque a sua vida tá profana. Você tá negando Jesus Cristo absurdamente. Reveja a sua vida. Reveja a sua vida. É importante você crer em Cristo. Eu vou morrer. Não, para com essa paranoia. Pensa da seguinte maneira. Jesus Cristo me deu a oportunidade de mudar. Ele poderia deixar você sucumbir ao seu pecado. Mas assim como ele fez para mim, ele está fazendo para você. O Jesus Cristo está lhe dando a possibilidade de mudar. Então, se isso aqui aconteceu com você, cara, para a sua vida, para o que você está fazendo, tira uma semana para você, veja os seus erros e pense em como mudar. Pense em como que eu posso mudar, onde que eu estou errando. Comece agora, ora, dobra teu joelho a Jesus Cristo, pede ele para ele te ensinar o caminho da salvação.
Eu fiz assim, tá? E eu recomendo que você faça assim também. Se um anjo está te mostrando que você vai ser condenado, é porque o caminho que você está seguindo está errado. Se ele mostrou para você que você vai ser condenado, não é porque você já foi condenado. Ele está te dando a oportunidade de mudar. Então, se Jesus Cristo está te dando a oportunidade de mudar, mude, tá bom? Adenilson Severo. Faz sentido o que Humberto fala, que Jesus é Deus, pois todas as vezes que eu orava eu ficava meio que na dúvida sobre o que pedir perdão, ou pedir ajudar a outras coisas. E principalmente algo vindo na minha consciência, mente falando que não tinha diferença. Jesus Cristo é Deus, exatamente. Exatamente. Porque Deus é um nome qualquer, cara. Deus é um nome qualquer. Esses nomes em hebraico, aramaico, grego, nome de... Cara, o nome de Deus está presente em tudo. Está presente em seitas secretas, está presente em rituais de invocação. Agora, você já viu alguém usar o nome de Jesus para invocar demônios? Você já viu? Não, mas o nome de Deus usam. Demais. Tem uns 1000 livros ensinando isso. Agora, por que eu não uso o nome de Jesus? Por que ninguém pede dinheiro para Jesus? Porque Jesus sempre foi Deus, cara. Então, as pessoas querem instituir dois senhores. Para você, como é que o diabo vai fazer as pessoas serem condenadas? Primeiro passo deles é falar que Jesus não é Deus. Porque aí eles abrem uma lacuna chamada Deus, que teoricamente é maior do que Jesus, e aí podem inventar o que eles quiserem. É assim que nascem as seitas. Então, quando você fala que Jesus Cristo é Deus, você se firma na rocha. Tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Um tal de HRumpsYT. Você não me respondeu no outro vídeo. Minha pergunta foi... Deixa eu te falar. Só aqui tem 300 perguntas. Em menos de 24 horas. Eu respondo aqui umas 30. Eu respondo mais ou menos 10%. Então assim, vai tentando, cara. Igual você perguntou no vídeo passado, agora eu vou te responder nesse vídeo. Se eu não respondi essa pergunta, eu te peço perdão, mas não é porque... Se eu for responder todo mundo, eu vou fazer um vídeo de 10 horas. Vou ficar 10 horas aqui no YouTube, entendeu? Então assim, vai fazendo essa pergunta. Se eu não respondi, no próximo vídeo eu posso responder. Não desista da sua pergunta, tá? Vamos lá. Minha pergunta foi, Humberto, queria saber qual o conselho que você dá para menores de idade que já são despertos e que acompanham o seu canal. Eu era menor de idade quando comecei a assistir você, hoje tenho 18. Vejo que cada dia mais tem menores de idade saindo da Matrix. O que acontece? Muitos adolescentes, muitas crianças de 12 anos têm uma cabeça muito mais desenvolvida, uma desenvoltura, do que a gente grande, cara. Quando a gente é criança, a gente tem 12 anos, a gente pensa assim, nossa, queria ser como meu professor. Queria ser adulto, para ninguém mandar em mim. Queria ser adulto. E aí, cara, quando você fica adulto, você fala, putz, os caras são tudo a mesma coisa. Tem gente com 40 anos com mentalidade de 12, tem gente com 50 anos, 60 anos com mentalidade de 12, assim como tem crianças de 12 anos com mentalidade muito mais madura. Então acontece o seguinte, você que é menor de idade, o que eu posso dizer é o seguinte, firma a sua vida em Jesus Cristo. É isso que eu posso te dizer, firma a sua vida em Jesus Cristo. Não tenha medo de Jesus, creia nele. Ah, Humberto, mas eu não tenho dinheiro para comprar Bíblias, eu não tenho dinheiro para comprar o livro do Evangelho, ou uma coisa desse gênero. Cara, Jesus Cristo não é um livro. Jesus Cristo não é a Bíblia. A Bíblia é um cardápio. A Bíblia é um cardápio. Quando você vai no restaurante, você não come o cardápio, você come a comida. A Bíblia é só um livro de palavras. Cristo é a presença e plenitude de Deus. Você, de graça, recebeis, de graça dais. Você pode orar, cara. Orar. Eu tenho 12 anos, e como é que eu posso buscar a salvação? Ora! Dobra o teu joelho e ora a Jesus Cristo todos os dias. Agradeça por você ter onde morar, ter o que comer. Comece um relacionamento íntimo com Cristo. E isso não precisa de dinheiro, tá bom? Então, assim, é o conselho que eu te dou. Comece a trabalhar o seu relacionamento com Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. Tá. Vamos lá. Beer Trap. Humberto, estou lendo A Caverna dos Tesouros, está escrito... A Adão, quando sua natureza era de um anjo luminoso, em que sentido ele disse isso? Adão era um anjo? Foi no sentido sentinela poderoso? Porque Adão convivia com anjos, cara. Quando Deus fala assim, Adão, quando a sua natureza era um sentido luminoso, porque Adão convivia com anjos.
a plenitude de Adão e Eva era uma plenitude que era parecida com os querubins, que é uma alta classe de anjos. Então, por exemplo, aqui, Adão, não é porque ele tinha asas, não. É porque a plenitude de Adão estava até acima um pouquinho dos anjos. Tá? Você vai ler esse livro, você vai chegar numa parte que fala que Adão tinha mais poder do que os anjos, e os anjos temiam Adão. Depois aconteceu o contrário. Aqui está dizendo assim, que a sua natureza era de um anjo, porque um anjo que é instituído por Deus, que não caiu, é um anjo de plenitude. Então está dizendo que a plenitude de Adão era luminosa. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia foi Adão e Eva estão no céu, tá? Por conta da ressurreição de Jesus, que se tornou sumo sacerdote. Tá, vamos lá. Outra pergunta. Tiago, pergunta. Muitos dizem que o nome Jesus é falso, que a letra J foi criada em 1500, ou isso não tem nada a ver? A letra J foi criada em 1500 por um francês. Agora, a letra J foi criada. Agora, o som de J já existia. O som de J já era presente. Por exemplo, o som de dois Is prolongados, eu já fiz um vídeo sobre isso, o som de dois Is prolongados representa a letra J. Então, no passado, não existia a letra J, mas o som de Y com a letra E ficava Jé. Então, existiu o som, só não era pronunciado. O Y podia representar outro som também. Então, o que eles fizeram? Já que o Y representa dois sons, vamos falar que o Y agora representa só um som e o J representa um outro som que ele parecia. Então, a letra J foi inventada há 1500 anos, mas o som de J já existia. Então, YE-SUS é o nome de Jesus em aramaico. Jesus, eu sou. Tá bom? Então, sempre existiu Jesus. Sempre existiu. Agora, você coloca Jesus no Google e manda traduzir para latim, diz Deus porco. Só que tá uma tradução errada, porque o Google Tradutor não é um bom tradutor. Se você escrever J-O-J-E-O-S-U-S, de souls, significa eu sou. Porque eles fizeram uma reforma ortográfica no latim. Então, Jesus ou Jesus é eu sou em latim. E também é eu sou em francês, que também é eu sou em aramaico. É o nome de Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Christus. Christus em grego é Messias ou ungido. Que também é Machia em aramaico. Se você quiser chamar de Jesus Machia, pode. Jesus Machia em aramaico é eu sou o Messias. Jesus Cristo em grego significa eu sou o Messias. Jesus Cristo em todo idioma, que é o homem que se dobra o joelho do que está no céu, na terra e embaixo da terra, eu sou o Messias. Tá vendo? Esse nome sempre existiu. Tá, vamos lá. Humberto, responde aí. Por que espíritas que fazem projeção astral não ficam loucos? Boa pergunta. E nem relatam ter visto demônios como você falou. Boa pergunta. Você que já foi espírita, me tira essa dúvida. Porque são enganados. Tá entendendo? Porque, olha só, primeira coisa, projeção astral não é algo que vem do espiritismo. É algo que vem de culturas, matrizes africanas, tá? Projeção astral é coisa que vem de candomblé, vem de tribos indígenas, mas hoje em dia é difundido no espiritismo. O que acontece? O demônio, ele pode se transparecer da maneira que ele quer. Ele pode se transparecer como um anjo, ele pode se transparecer como um ET, ele pode se transparecer como um parente, tá bom? Você não tem como afirmar a garantia daquele ser ali. Ele pode se transparecer. E o espiritismo, como o espiritismo é como se fosse uma ciência espiritual, é como se eles quisessem estudar o mundo espiritual através da ciência, com bastante aspas, os demônios ficam enganando eles. Eles fazem projeção astral, chega um demônio específico, blinda aquele corpo, e o cara fica acreditando que ele tá voando, tá não sei o quê, que tá indo na biblioteca de Alexandria que foi perdida. É isso aí, cara. Só que se o cara enxergasse que tem um demônio manipulando, ele não fazia isso. Por exemplo, meu parente morreu, escreveu uma carta que só ele sabia. Demônio. Não tem como, mundo espiritual, ninguém que morreu voltou, cara. Só Jesus. Todo mundo que morre não volta, só Jesus voltou. Então, simplesmente, é um mundo que não é para botar a mão. E aí, acontece o seguinte, os demônios sabem do espiritismo, sabem do potencial do espiritismo, ele vai lá e ludibria de uma maneira. Por exemplo, no candomblé, os demônios,
eles se manifestam como deuses. Eu falo demônio, mas são espíritos milenares, né? Espíritos de Néfili de 4, 5 mil anos, que são anjos caídos. Eles se proclamam como Exus, como deuses. Deuses que vieram do passado. Agora, porque existe essa cultura lá. Agora, por exemplo, no Espiritismo, eles não vão se proclamar como deuses. Porque o Espiritismo é uma virtude que é mais científica. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão se proclamar como seres iluminados. O pessoal que estuda ufologia, como é que os demônios vão se manifestar? Como seres de luz, orbes de luz, extraterrestres. Eles vão cantando a pedra conforme o jogo. Esses seres são extremamente inteligentes. Eles sabem exatamente como enganar as pessoas. Se é ET, eles enganam como ET. Se é espíritos iluminados, eles enganam como iluminado. Se é deuses, eles enganam como deuses, entendeu? Por isso tem que tomar cuidado com espíritos. Tá? Eu não mexo com isso, mas tem que tomar cuidado. Agora, eles enganam isso aqui. O espírita, ele não é que alcançou uma certa plenitude e ficou blindado disso, não. É porque o demônio que está enganando eles não permite que os efeitos dessas projeções astrais sejam perceptíveis. Mas é enganação do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá para você poder entender. Guilherme Souza pergunta: olá, Humberto, existe tecnologia no reino de Deus? Forte abraço, que Jesus Cristo te abençoe. É claro que existe. Olha só, no livro de Enoque é dito que os santos sentinelas trouxeram consigo tecnologia e ainda ensinaram os seres humanos sobre tecnologia. Então, por exemplo, tecnologia é algo que vem de Deus. O pessoal acha que no céu tá lá um anjinho com áurea, com borboletas. Não, o céu tem tecnologia. Deus, inclusive, se não me falha a memória, está em Isaías. Deus mesmo diz: eu criei a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial tá como ferro. Deus afirma: eu criei o ferreiro. Eu criei aquele que isola a nação. O mundo espiritual tem tecnologia, cara. Como é que os anjos santos sentinelas trouxeram consigo tecnologia? Através de abertura de portais, naves voadoras, vimanas. Então, simplesmente, existe tecnologia. O mundo espiritual é muito mais tecnológico do que você possa imaginar. A tecnologia lá é absurda. É uma tecnologia que jamais o ser humano consegue entender. Então, existe a tecnologia, tá? Só que não quer dizer que você... Não é porque existe uma certa tecnologia que os ETs estão certos. Longe disso. ET, se você pegar a história da humanidade, são seres que querem sacrifícios humanos. Agora, a plenitude da existência de Jesus Cristo, de Deus, tem-se tecnologias. Por exemplo, no meu documentário Jesus Cristos, eu falo sobre os OVNIs que apareceram no nascimento de Jesus Cristo. Existem essas tecnologias, mas não quer dizer que são demônios, tá bom? Você tem que tomar cuidado com isso. Mas existe no reino de Deus. Agora vamos pegar outras perguntas. Olha só. Madara Mil Grau. Ô Humberto, existe a possibilidade do ser humano ter corpos pré-diluvianos atualmente? Cara, vou ser bem honesto com você. Eu acredito que não. Mas pergunta pros caras que são donos do mundo aí. Tudo que eles querem é ter esses corpos. O que esses caras aqui, ó... Por que os seres, esses governantes fazem aliança com o diabo, fazem aliança com ETs? Porque eles querem ter esses corpos. Eles sabem que esses corpos vivem 1000 anos, que esses corpos são extremamente poderosos, que esses corpos conseguem voar, têm telepatia. Então, eles sabem disso. E aí, o diabo, que é o pai da mentira, engana esses caras. Aí eles ficam lá querendo esses corpos. Por exemplo, tem gente que congela o próprio corpo antes de morrer para ser ressurreto e voltar ao esplendor desse corpo. Mas eu não acredito. Agora, vai saber o que os caras têm lá embaixo, né? Vai saber o que os caras têm nesses lugares, tá? Mas se eu pudesse apostar, eu diria que os governantes do mundo desejam esses corpos. Porque, poxa, o ser humano adoece com qualquer coisa, envelhece com 70 anos. Esses corpos aqui vivem 1000 anos, não envelhecem, nem no final da vida. Esses corpos aqui têm poderes, voam, telepatia, telecinese. Então os caras vão querer esse corpo. É de se esperar que eles vão querer esse corpo. Agora, se eles vão conseguir, eu não sei. Eu vou falar com você uma coisa. Eu não estou esperando esse corpo aqui, tá? Eu estou esperando todo o desenrolar da história, a crença em Cristo, porque o corpo que Cristo nos reserva é um corpo bem mais poderoso que esse aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver outras perguntas. Vamos pegar mais 2 perguntas para a gente poder responder, né? Mais 2 ou 3, vamos lá. African Beautiful.
Boas, Humberto. Mulheres que já abortaram podem ter a salvação? A partir de que momento o espírito do bebê está presente no embrião? Perguntas bem complexas, tá? Os bebês dentro da barriga da mãe já têm anjo da guarda? Bebês que resultam de fornicação são igualmente abençoados por bebês que nascem dos pais casados? Deixa eu te falar, todo mundo nasceu de sexo. Então não é por causa que existe o sexo. Eu sou um cara que nasceu de um fruto de um relacionamento que não foi concebido por Deus. Cara, você não sabe. Né? Às vezes a família é uma porcaria, mas a criança que nasceu é amor de pessoa. Então Deus distribui os espíritos de forma igual, no corpo de forma igual. Então não tem essa de fornicação. Quem foi concebido porque estava pensando em Deus no ato sexual, é o espírito do mesmo jeito. O que faz com que você envergue para o bem, se tem uma boa conduta, é você ensinar aos teus filhos o caminho de Jesus. Mulheres que já abortaram têm a salvação? Muito simples de responder. Cristo é o Pai do perdão. É Ele que perdoa. Se Cristo perdoa um satanista no último grau, por que não vai perdoar uma mulher como essa? Então Cristo perdoa. Agora, é um ato que eu favoreço? Não, eu sou contra isso. Sou totalmente contra do meu dedo do pé ao pão da cabeça. Tá? Mas, se você busca perdão, saiba que Cristo é Deus do impossível. Ele perdoa. Tá bom? Em que momento o espírito do bebê está presente no embrião? Eu não sei, cara. Aí, meu amigo, não faço a menor ideia. Os bebês dentro da barriga da mãe já tem anjo da guarda? Anjo da guarda não existe. O que existe é Jesus Cristo te protegendo. Jesus Cristo designa anjos para te proteger. Não é o anjo que te protege, é Jesus que te protege. Se você orar a Miguel do Arcanjo, pode ter certeza que você vai cair no buraco. Agora, se Miguel está te protegendo, não é porque ele é um ser divino, é porque Jesus mandou. Então, não fica com esse conceito que existem anjos te protegendo. Jesus designa os anjos para proteger. Tá bom? Deixa eu ver. Tá. Os bebês são salvos? Eu já falei sobre isso. Claro que são. Por isso Cristo mesmo dizia: deixe a mim que venham os bebês, venham as crianças. Quem muito é dado, muito é cobrado. E quem pouco é dado, pouco é cobrado. Se não foi cobrado nada, não será julgado nada. Então sim, voltam para o céu. Agora, eu não recomendo isso aqui, tá? Não sou a favor disso aqui. Não sou mesmo, tá? Mas, se você busca perdão, sabe que Jesus Cristo é Deus do impossível, tá? Mas assim, peça perdão e não volte. Vá e não peques mais, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Tá, perguntas. Makini do YouTube, tá? Humberto, Naruto é anime demoníaco? Com selos, invocação? Cara, anime, músicas, filmes, tudo isso aí é invocação. Tudo que é do mundo é. Tudo que é do mundo pertence ao diabo. O diabo é o dono do mundo. O mundo jaz no maligno. Então tudo isso aí é. A Naruto podia ser um desenho de borboletas com flores saltitantes. Se é do mundo, é do maligno. Tá bom? As coisas de Cristo são espirituais. Agora não tem como você privar-se do mundo também. É óbvio que dá para você endireitar a sua vida. Mas privar-se do mundo não dá. Humberto, tudo bem? Queria fazer uma pergunta sobre aquela história dos 3 pastorinhos e a Santa Maria ter aparecido a eles. Isso é verdade? Cara, olha, você é o seguinte, santo aparecendo para alguém é demônio, tá? Primeiro, todo mundo que morre não volta para esse mundo. Já aquele que morre em Jesus vai para Jesus. Aquele que morre e não está com Jesus fica condenado porque não colocou Jesus Cristo acima da vida. E Jesus Cristo é a vida, entendeu? Então esses santos que aparecem não vêm de Jesus. Jesus Cristo não concebe o direito a santo aqui na Terra, nem a anjos. A virtude vem de Deus, vem de Jesus. Então eu não vi esse caso, não sei o que se trata, mas posso te garantir que se aparecer o santo aí, toma cuidado, tá? Deixa eu ver outra pergunta. Tá, deixa eu ver. JB Game. Humberto, no céu é possível a gente interagir com todos os tipos de anjos? Sim. Tá? E seres de outros mundos? Sim. Tipo conversa ou até ser amigos deles é possível? Sim. Eu vou explicar. Humberto, no céu a gente pode interagir com criaturas da eternidade, que é o reino de Deus? Sim. Isso é a presença e plenitude de Jesus. Jesus Cristo é o infinito, ele é o Filho unigênito. O Filho unigênito é o próprio Pai, tá? Que não tem DNA incorruptível. Então o Filho unigênito é o próprio Pai, Jesus Cristo é a manifestação de Deus que é visível a todo o universo.
físico e espiritual. Jesus reserva-nos o direito de vida eterna, o direito de não estar mais presente nesse mundo. Jesus Cristo, é de se pensar que Deus, que é o nosso Jesus Cristo, criou-se outras raças, criou-se outros projetos, além da raça humana. É de se pensar isso. Nós não somos únicos. Porém, a nossa língua hoje é uma língua que foi inventada. Creio eu que será outro tipo de linguajar. Creio eu que poderemos conversar com outros... Lembra de MIB? Lembra de MIB? Que os caras chegam lá no final do filme, abrem uma gaveta. Tipo, existe um monte de criações, de seres, é aquilo ali. Não no filme em si, mas nós poderemos conversar com outros seres de outros planetas. Cara, o anjo nem é da Terra, cara. Cara, você vê as visões de Ezequiel, anjo é o quê? Vamos lá. É um ser com seis asas entupido de olho. Isso não tem nada a ver com o ser humano. Outro anjo lá são círculos entupidos de olhos. São seres que não vieram dessa dimensão. Então é óbvio que nós vamos poder ter esse momento conversar. Porque a plenitude do infinito que Jesus reserva nos permite conhecer as coisas. Então muito nos será revelado quando estivermos com Jesus. Tem que segurar a mão de Cristo até o final. Então simplesmente nós poderemos sim conversar com esses seres, não terá problema nenhum. Você vai poder visitar outros planetas. Tá? Cristo, o pessoal, só um minuto. O pessoal da Flat Earth aí, ó, da Terra plana, acha que o universo é isso aqui, ó. A Terra e 7 camadas no céu. Sendo que existe toda essa imensidão infinita aqui. Então nós vamos sim visitar outros planetas, vamos poder fazer um monte de coisa, porque a plenitude de Cristo é o infinito, tá bom? Então vamos lá, outra pergunta, pra gente poder finalizar. Vamos pegar uma pergunta boa aqui. Tá. Tá, vamos lá. Israel Souza. Boa tarde, Humberto, meu irmão. Queria saber se a era dinossauros era contemporâneo à era dos homens. Tem uma teologia que diz que era antes da criação do homem e outra teologia que era páreo com a criação da humanidade. Deixa eu te falar, os dinossauros sempre esteve presentes na cultura do homem. Por exemplo, na era pré-diluviana, os gigantes, é dito em Gênesis 4 ou 6, que os santos sentinelas enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Cara, esses gigantes de 100 metros comiam 10 toneladas de comida por dia. Nada satisfazia a vontade de comer desses seres. Nada, cara. Comia, cagava, comia, não parava de comer. Chegou um momento que não tinha mais comida para eles, eles começaram a comer carne humana. E como dizem que o gosto da carne humana é um gosto bom, começaram a devorar os seres humanos. Aí parte dos seres humanos começaram a viver no subsolo da Terra, em cidades embaixo da Terra, e parte dos seres humanos começaram a viver nas montanhas voadoras. É louco, eu sei que a coisa é louca, mas infelizmente não tem como ocultar isso de você. Então ninguém ficava na superfície da Terra. Por isso você tem 2 animes. Tem um anime que chama Attack of Titan, é mais ou menos aquilo ali, e tem um anime que fala que o ser humano vivia no subsolo da Terra, e que na superfície da Terra tem seres monstruosos. É aquilo ali. Então o que aconteceu foi o seguinte: os anjos que fizeram essa cagada, os santos sentinelas, que perceberam o erro deles, porque eles perceberam o erro deles, começaram um processo de hibridização. Começou a pegar elefante, misturar com uma classe de mamute, não sei o quê. Começaram um processo de hibridização. E criou-se seres imensos. Por isso os dinossauros são seres absurdamente grandes. Aí, com base nesses dinossauros imensos, eles começaram a alimentar os gigantes. Então eles começaram a saciar a fome dos gigantes com esses dinossauros. Tá entendendo? Só que os dinossauros também eram grandes e devoravam os seres humanos. O ser humano não tinha vez na Terra, cara. Sério mesmo, não tinha nenhuma vez na Terra. Desde do Jardim do Éden até o dilúvio era terrível aqui. É por isso que no filme Matrix, né, apesar que, assim, os senhores do mundo eles mandam recadinhos, né? No segundo filme de Matrix, Neo conversa com o arquiteto. E aí o arquiteto fala: a primeira criação foi divina, não tinha pecados. E o ser humano recusou. Jardim do Éden, Adão e Eva. A segunda geração, nós criamos um inferno na Terra. Já que o ser humano não gostava do paraíso, e o ser humano recusou. Porque era a era pré-diluviana.
E aí, essa terceira criação, nós colocamos em equilíbrio. Não tão bom, não tão ruim. É o que nós estamos vivendo hoje. Não tão bom, não tão ruim. Tá entendendo? Mas, por exemplo, essa segunda criação, cara, a Terra era um inferno, cara. O ser humano podia voar, mas era alimento, cara. Ser humano era alimento para esses seres. Então os dinossauros existiram. Aí houve o dilúvio. O dilúvio resetou toda a atmosfera da Terra. E aí os animais que dependiam de uma pressão atmosférica, de um oxigênio, não conseguiram mais respirar, começaram a morrer asfixiados. Por isso, muitos fósseis de dinossauro, eles não revelam isso, são fósseis que mostram que o animal morreu asfixiado. Muitos deles estão morrendo de asfixia. E aí, os que sobraram, por exemplo, o dragão de São Jorge, por exemplo, são seres menores. E aí começaram uma caçada. E mesmo assim ainda fizeram o pessoal da China, não sei se foi a China, ou já foi, acho que foi a China, fez aquela muralha da China lá, por causa desses seres também. Então é realmente terrível. O ser humano na era pré-diluviana era comida desses seres, e sim, eles viveram com a gente. Depois aí foi mudando a coisa, tá? Mas viviam com a gente, era terrível, tá? Eu não consigo imaginar quão perverso era o mundo na era pré-diluviana. Graças a Jesus eu nasci numa oportunidade como essa. Porque se eu tivesse nascido na era pré-diluviana, eu nunca teria havido paz na minha vida. Eu tenho certeza disso. Então, agradeça por você ter nascido agora. Agradeça por você estar vivo, cara. Agradeça por você não ter nascido numa época que o ser humano era alimento, tá? Tá. Vamos lá. Outra pergunta. Tá. Lion Porto. Boa noite, São Humberto. É uma pergunta, desde já agradeço. Aonde estamos no livro de Apocalipse? Obrigado, ótimo trabalho. Bom, já que você perguntou aonde estamos no livro de Apocalipse, eu vou te responder pela Bíblia, né? Como você perguntou pela Bíblia, vamos lá para você poder entender, né? Onde é que nós estamos aqui, tá? Se você quer saber onde você está na Bíblia, em Apocalipse, você vai pegar Apocalipse, capítulo 7, tá? Você vai pegar o versículo 9. E a enorme multidão de cristãos. Esse é você, esse sou eu. Em seguida eu olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta, tá? Só um momento. Só um momento que apareceu aquelas propagandas, né, no celular. Né? Geralmente é sempre presídio, né? Mas vamos lá. Apocalipse 7, versículo 9. E enorme multidão de cristãos, tá? Em seguida eu olhei diante de mim, descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro. Esses somos nós. Apocalipse 7, versículo 9. Então, você perguntou onde que nós estamos no Apocalipse? Nós somos a encontrar multidões de cristãos. Tá bom? Bom, vamos lá. Outra pergunta. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Perguntas. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Tá, vamos pegar uma pergunta aleatória aqui. Tá. Paulo Barreto. Sabemos que os anjos caídos perderam sua salvação por não terem mais espírito. Não é isso, cara. Eles têm espírito. Eles perderam a salvação porque, diante da presença de Jesus, de Deus, da perfeição, eles escolheram a apostasia. E os pecados desses anjos beiram o teto do céu. Tá? Por isso eles perderam a salvação. Tá? Mas não perderam o espírito. Mas o que motivaram os seres humanos a acharem que vão vencer dessa vez? Mesmo tendo tantas fontes dizendo que eles perderão no final. Cara, sabe por que os anjos caíram? Sabe por que os anjos caíram? Vou te falar para você poder entender. Por que Lúcifer caiu do céu? É dito na Bíblia que ele caiu pela vaidade, pelo orgulho e pelo ego, de tentar ser Deus, não é verdade? Deus, que é Jesus Cristo, mas vamos colocar só como Deus. Deus, ele é perfeito, ok? Ele não tem pecados, não tem erro, onipresente, onisciente, onipotente. Esse é
Deus, ok? Deus, sendo perfeito, ele não pode habitar no imperfeito. Você concorda comigo que anjo é imperfeito? Porque se anjo fosse perfeito, os anjos seriam Deus. E para que Deus vai criar anjos perfeitos se Deus já é perfeito? Então os anjos, eles, de certa forma, não são perfeitos, que perfeito só Deus. Por isso eles caíram. Deus, o perfeito, não se corrompe com a imperfeição. Então, até mesmo a plenitude de Deus não é visível aos anjos. Então, Deus está num lugar que nem os anjos conseguem alcançar. Ok? Ok. E aí, Deus, quando ele cria o universo, quando ele cria tudo, toda a existência, essa existência não é perfeita. Por quê? Porque ele já é perfeito. O Deus não precisa criar o perfeito, porque ele já é perfeito. Ele vai criar justamente o imperfeito. E aí, para tomar conta do imperfeito, para tomar conta de todo o imperfeito, ele cria Jesus Cristo, que é a personificação de Deus, a presença e plenitude de Deus. O Filho unigênito que é o próprio DNA do Pai, propriamente dito é o próprio Pai. Então, Deus cria Jesus. Jesus Cristo é o início da existência espiritual e da existência da carne. Por isso que ele é o próprio Deus. Jesus Cristo, ele é visível aos anjos, ele é visível ao ser humano. É o nome e sobrenome que se dobre todo o joelho. Esse ser, Jesus Cristo, é o que teve desde a fundação do mundo. Quando Deus falava assim, façamos do ser humano a nossa imagem e semelhança, era quem ali? Jesus Cristo. Então esse ser era Jesus. Agora, Jesus comandava e comanda o mundo espiritual. Agora, o que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer queria ser como Jesus, como Deus. Por quê? Porque ele era um anjo, tá? Ele sabia que não poderia alcançar a plenitude da perfeição divina de Deus e ele queria estar no posto de Jesus, né? Reconhecendo Jesus como o próprio Deus. Por isso que Jesus Cristo fala assim para Lúcifer, Lúcifer fala para Jesus assim, Satanás fala para Jesus assim, se você dobrar o seu joelho para mim, te dou tudo. Porque o que Lúcifer quer é o posto de Deus. Sempre foi. Então o que acontece é o seguinte, Lúcifer queria ser como Jesus, ok? E aí, por ele querer ser como Jesus, ele começou a ter vaidades, começou a ter egoísmo. E aí houve o que? Corrupção. Porque o posto de Jesus não é concebível a qualquer ser. Não dá para você chegar no posto de Jesus por mérito. Não dá para você chegar no posto de Jesus nascendo em privilégios. O posto de Jesus só pode ser um cargo do próprio Deus. E Lúcifer queria esse cargo de toda maneira. Queria ser como Deus, queria mais glórias do que já tinha. E aí consigo começou a ludibriar os anjos. E um terço dos anjos começaram a seguir Lúcifer. Queremos mais privilégios, não sei o quê, e caíram. Porque o núcleo de Lúcifer com os dos anjos era um núcleo vaidoso. Por isso que Lúcifer se passa por Deus na Terra. É por isso que Lúcifer tenta além de se passar por Deus, ele tenta enganar os seres humanos, enganou Adão e Eva, ele tenta ser Deus. Jesus Cristo não imputa cobranças. Jesus Cristo, ele fala, você que seguiu o caminho errado, que deseja buscar a salvação, creia em mim. É uma misericórdia que nós, seres humanos, não conseguimos processar. Porque é uma misericórdia que vai além da nossa compreensão. A nós dos anjos também. Então, assim, isso que desperta a ira do adversário. Então, quando você perguntou aqui sobre Lúcifer, não lembro sua pergunta aqui bem, mas basicamente é isso. Eles caíram no céu porque eles não suportam a misericórdia de Jesus. Os anjos desejam tudo perfeito e não suportam a misericórdia e a simplicidade de Jesus. Por isso, Paulo dizia que a simplicidade do evangelho leva à perseguição. Os anjos almejam a perfeição, só que perfeito já é só Deus. Tá entendendo? Vamos pegar mais uma pergunta para a gente poder finalizar. Tá. Audiclay de Lima. Humberto, boa noite. Lilith foi a primeira mulher de Adão? Manda um abraço para Santarém do Pará. Abraço para o pessoal de Santarém do Pará aí, tá? E Lilith foi a primeira mulher de Adão? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem um livro aqui.
tem um livro que eu vou te recomendar, tá? De fato, história principal nós não sabemos, tá? Mas, recomendo esse livro para você aqui, ó. O primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, tá? Eu recomendo esses dois livros para você. Primeiro e segundo. Por quê? Porque Lilith está aqui. A história de Lilith está aqui. Lilith, ela assim, muitos dizem, os judeus dizem, que foi a primeira mulher de Adão. A primeira mulher a se rebelar, tal, não sei o que, tal, Deus da morte, não sei o que. Só que eu acredito muito mais nessa versão aqui. Que Lilith foi filha de Adão e Eva, tá? Que Lilith foi filha e coabitou com, de alguma maneira, filho de Caim, ou foi filho de Caim, aqui tá dito que foi filho de Caim, ou foi filho de Adão e Eva. Eu acredito que Lilith não foi a primeira mulher do Jardim do Éden. Por quê? Porque Eva é a primeira. O significado de Eva é mãe de todas, é mãe de todas. Eva, a representação de Eva, é a primeira mulher. Então, Eva, sendo a primeira mulher, não tem posto de mulher zero, entendeu? Então, ela é a primeira mulher. Porém, a Caim é envergado para o mal. E se não me falha a memória, não, Caim, ele casa com uma das suas irmãs, ok? E ou ele gera Lilith, como está aqui, ou ele casa com Lilith. Eu acredito que ele gera Lilith. Inclusive, tem um quadro antigo, eu até publiquei um vídeo passado, mas aí tiraram. Eles tiram o vídeo do meu canal assim, sem eu saber. Que era o quadro de Caim sentado numa pedra e Lilith tocando flauta. Porque Lilith é filha de Caim, entendeu? Então eu acredito muito mais que Lilith é filha de Caim do que Lilith ela é a primeira mulher de Adão e Eva, tá? Esse livro chama Apócrifos da Bíblia, tá? Se você tiver de condições financeiras, compra os apócrifos. Se você não tiver, o livro chama o primeiro livro de Adão e Eva, ok? E o segundo livro de Adão e Eva. Alguns colocam como A Caverna de Tesouros, Evangelho de Adão e Eva, mas é o livro de Adão e Eva. Tem mais ou menos umas 300 páginas, tá? Se você encontrar, compra. Mas se não encontrar, dá um jeito na internet, que na internet você acha, tá? Mas fala sobre isso, que Lilith era filho de Caim, tá bom? Eu acredito muito mais nessa versão, faz muito mais sentido para mim ela ser filha de Caim. E logo de cara, o papel de Lilith no mundo, assim, terrível. Não quero falar aqui, mas foi terrível, né? Então, essa é a questão, tá? Eu acho que nós chegamos ao final, deixa eu ver... Tá, última pergunta, vamos lá. Leonardo Mota, todos nós vivemos nessa vida com algum propósito? Inclusive, é dito em Atos dos Apóstolos que o propósito do ser humano é buscar a Deus. O propósito do ser humano é buscar a salvação. Esse é o nosso propósito, buscar a Deus. O propósito de todo ser neste universo é ir de encontro a Deus, tá? O nosso destino, o que vamos fazer, ou se relacionar, ou trabalhar, etc. Exatamente. O trabalhar, família, tudo isso é o propósito secundário. Por exemplo, primeiro você alcança Jesus Cristo, você se firma na rocha de Jesus. Você firmando na rocha de Jesus, você consegue administrar o seu casamento muito melhor. Consegue ensinar para o seu filho verdadeiramente, consegue ser uma boa pessoa no trabalho, sem falar mal de ninguém. Então, primeiro você busca Jesus, tá? Aquele que amar teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, nora, sogra, mais do que a mim não é digno de mim. Isso quem fala é Jesus. Então o propósito do ser humano é buscar a Deus, que é Jesus. E depois sim vem as coisas da carne, tá? Porque você tem que trabalhar, tem que constituir família, tudo isso aí. Tá? O pai já determinou o que temos de participação nisso, ou somente o pai determina a nossa vida? O que Deus, Jesus Cristo, determina é que você busque a Ele. O primeiro momento de Jesus é esse: buscai a mim. É isso que ele fala. O segundo momento, na ressurreição dele, Jesus Cristo lhe apresentará o universo. Lhe dará um corpo celestial, se não mais passará da morte, mas se da morte para a vida. Você participará do infinito e não vai mais morrer. Então, essa experiência de passar do infinito e não vai mais morrer, eu nunca conheci, porque eu nunca estive nessa plenitude. Eu estou tentando alcançar essa plenitude através de Jesus Cristo. Mas quando você estiver com Jesus Cristo e tudo isso aqui passar, espere que Cristo lhe dará um infinito de tal maneira que assim você vai perceber que valeu cada esforço seu crer em Jesus na Terra. Vai ter valido, tá bom? Então, eu acho que é isso, né? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volto, respondi as perguntas. Lembrando que qualquer pergunta que você tiver, é só você escrever nos comentários aqui. Aproveita, escreve,
que eu respondo para você no próximo vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!